Você, Neto. Ora por nós, querido. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Bom, nosso objetivo continua o mesmo. Os irmãos têm percebido que, por ser um encontro de estudo, né, então é bem intenso, nós temos bastante conteúdo, então não se sinta envergonhado se caso o sono, o cansaço do dia bater, pode levantar e tomar uma água lá, ficar em pé. Não se preocupe, porque a intenção continua sendo a mesma, que todos nós tenhamos o mesmo entendimento claro a respeito da vontade de Deus expressa para com cada um de nós através da sua palavra. Então nós já tratamos de 2 assuntos importantes a respeito da família, também dentro do contexto de família, o casamento, o matrimônio indissolúvel. E hoje nós vamos entrar mais um aspecto a respeito do despertar do amor. E eu quero, assim, logo no início, na largada aqui, deixar para todos os irmãos algo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Talvez, em alguns aspectos, como eu até comentei no início, pode-se passar o seguinte pensamento na mente do homem. Mas eu já sou casado, para quê? Né? Então, reforçando, Deus quer e vai nos usar para alcançar muitas vidas que ainda não têm entendimento claro desse assunto. Então, glória a Deus, se o irmão, a irmã, a família se encontram já ajustados à palavra, aleluia! Mas Deus então quer frutificar através da vida de cada um de nós. Somos ramos ligados à videira, aprendemos muito bem isso esses dias, né? E temos que dar frutos. Então nós precisamos aprender e ter clareza, né? Que os irmãos façam perguntas, se houver alguma. Tivemos nos encontros 1 ou 2 colocações dos irmãos que não atrapalhou em nada o andamento, mas se for alguma pergunta mais específica, nos procure, deixe aqui anotado e nós então vamos responder de uma forma bem clara. Mas nesse prosseguimento, nós vamos falar desse assunto tão importante que é o despertar do amor. E quando falo despertar do amor, talvez uma grande maioria aqui pensa, vou despertar o amor, né? Para que isso? Eu já casei, já estou tantos anos casados, né? Mas eu quero abrir os olhos dos irmãos para uma situação muito importante. Todos que estão casados, né, a grande maioria, ou todos aqui, têm filhos. Então seus filhos vão passar por esse processo. Mas não só os filhos naturais, como também os filhos espirituais. Então é importante que nós, nessa figura paterna e materna, tenhamos essa clareza da palavra de Deus, queridos, para conduzir os nossos filhos no caminho realmente que eles devem seguir, debaixo, né, em submissão à palavra de Deus. Então é de extrema importância que todos nós tenhamos essa convicção, clareza e objetividade na palavra com relação a este assunto, né, que é tão importante para a vida de todos nós. Vamos lá? Amém? Então, o primeiro texto base, começamos na página 43. Não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Tem até uma música do Asaf, que ele tem um cântico baseado nesse texto, e é muito lindo. Ele fala, não acordeis o amor, até o seu tempo chegar, tempo de graça e beleza, que tem a sua hora e lugar escolhido por Deus, onde a bênção é sem medida. Então essa é a caminhada do discípulo, essa é a caminhada do solteiro, olhando para o propósito de Deus, com relação àquilo que ele tem por fazer na vida, né, dos seus filhos. Essa é a caminhada que nós, como pais que já temos filhos, os irmãos que já têm filhos na idade, que já estão despertando para esta realidade da vida, o amor está despertando na vida dos seus filhos,
Nós temos que conduzir nossos filhos, porque é um tempo de graça e beleza, mas tem a sua hora e lugar. E é um lugar que é escolhido por Deus, não é de acordo com aquilo que se fala, não é de acordo com aquilo que se ouve, não é de acordo com aquilo que se acha, é de acordo com a palavra de Deus. Então, se nós conseguirmos, irmãos, sermos fiéis à palavra e conduzir nossos filhos, e os jovens aqui, vocês permanecerem firmes na palavra e conduzir as suas vidas de acordo com a palavra de Deus, isso vai trazer muitos benefícios. Não tem limites às bênçãos de Deus quando há submissão à sua palavra. Ele quer nos abençoar. Então, não acordeis o amor, né? Não vamos despertar ele, até que seja o momento correto. E nós vamos entender melhor o momento correto. Esse texto já nos deixa claro a importância de observarmos o tempo e o lugar estabelecidos por Deus para o relacionamento entre um homem e uma mulher. Todo relacionamento entre um homem e uma mulher, discípulos solteiros, nós estamos falando de discípulos, tem como objetivo o casamento, que glorifica a Deus. Então, o ponto de partida para eu querer me relacionar com alguém, eu já tenho que ter um objetivo. Qual? O objetivo de Deus, que é o casamento. E um casamento que glorifique a Deus. Para essa estação, tal estação da nossa vida, precisamos ser bem criteriosos, como Paulo então instrui ali a Tito. Criteriosos, irmãos, para observar os mínimos detalhes, ver, rever, pensar, repensar, calcular com calma. É algo que fazemos que é para durar a vida inteira, que é para perdurar. É aonde uma pessoa está buscando essa unidade com uma outra pessoa. As duas vão defender a aliança diante de Deus, como nós já falamos, e a importância tal de que individualmente o casal entenda o seu posicionamento. Qual o posicionamento que ele tem que ter desde o despertar do amor. Diferente do que nós ouvimos aí, maçantemente. Qual é a tua vontade? Mas todo mundo, vamos supor, numa época aí, onde os jovens já estão, sai daquela criancice e entra já na pré-adolescência, os ataques vão ficando cada vez mais intensos e despertando desejos, despertando pensamentos, despertando atitudes que estão reservados para um período da vida bem mais para frente. E o que é isso? É uma estratégia de Satanás. Ele quer deturpar uma verdade de Deus que tem hora e lugar correto, para que ele venha ceifar aquilo que Deus tem já estabelecido para um tempo já determinado. Então, se ele pega, se nós, irmãos, me veio isso na mente, se nós sairmos daqui e acharmos uma árvore recém-plantada, um brotinho assim, de 5, 10 centímetros, qualquer um de nós aqui, abaixamos, quebramos ela e acabamos com a árvore. Ela já é uma árvore, mas ela não tem força, ela está nova. Agora, se nós sairmos daqui e defrontarmos com essa árvore que nós temos aqui na esquina, que eu acho que precisa de uns 3 ali para abraçar ela, se juntarmos todos nós, irmãos, aqui, e cada um serrar um pouco, nós levamos mais que um dia para serrar aquela árvore. Porque ela tem estrutura, ela aguenta. Qual que é a estratégia de Satanás? Ir lá no pequenininho, quebrou pequeno, não venha ser grande. Essa é a intenção, do inimigo de estar antecipando tanto as coisas. E tão gravemente. Lembrando que acho que foi no primeira semana de ministração que eu fiz aquela colocação. Minha esposa trabalhando, então, os irmãos sabem, na área de saúde, foi colocado para ela uma solicitação de ajuda, de por favor nos ajude, porque a média de idade que as crianças estão iniciando na relação sexual, na vida sexual, está por volta dos 10 anos. 10 anos.
O que muitos dos irmãos já casados aqui faziam com 10 anos? Jogava peão, bolinha de gude, jogava bola, né? Eu, né, não sou tão velho assim também, né? 10 anos, irmãos, 10 anos. Então, tem um tempo certo e nós temos que ser criteriosos para restaurar, recuperar e fortalecer todas essas convicções na palavra de como é e o que Deus espera de cada um de nós. O que Tito fala, então, ali? Paulo, né? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Olha onde a palavra está entrando ali. Quanto aos moços. Porque se o critério começar bem de pequeno, então vai dar condição para se fortalecer no Senhor. Se não tiver critério de pequeno, não é grande depois que vai conseguir se fortalecer. Deus é misericordioso. Deus pode alcançar uma pessoa com 80, 90 anos, ela se converter e ter a vida dela mudada. Mas quando os pequenos, criteriosamente, estão na presença do Senhor, observando as leis de Deus, isso vai guardando a vida deles. Amém, jovens? Deus espera que todos os jovens entendam a importância individual de cada um decidindo por Cristo. Isso vai livrar vocês de muitos problemas no dia de amanhã. Então sejam criteriosos. Paulo falando a Tito ali, Tito, você quando chegar nos jovens, fala que eles precisam ser criteriosos em todas as coisas. E essa é a mesma palavra para nós hoje. Todas as coisas. Então, significa o que ser criteriosos? Pensar, escolher, ter uma mente regenerada pelo Espírito. Não é aquela conversa de que está todo mundo fazendo, então vamos fazer também. Olha, nossa, mas todo mundo namora, por que você não? Tem algum problema? E já começa, né? Não vou nem citar aquilo que se fala, né? Ou é isso, ou é aquilo, começa a até duvidar da masculinidade ou da feminilidade das mulheres. Por quê? Está todo mundo fazendo? Eu tenho convicção. Não, isso não é para mim. Eu tenho convicção na palavra, não preciso ter vergonha. Eu tenho que ter convicção, eu tenho que ser criterioso. Então vamos avançar um pouquinho. Dentro ainda desse tema, né? Algumas condições para que um homem e uma mulher possam ter um compromisso entre os dois. Estamos visando o casamento, então estamos dando o primeiro passo aqui em direção ao casamento, não é em direção a mais nada. Então, o que precisa? Quais são as condições necessárias para se ter um compromisso de um relacionamento para o casamento? Primeira condição, maturidade. Eclesiastes já nos fala, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para tudo, todo propósito debaixo do céu. Então, irmãos, tem tempo para tudo nessa vida. Tem tempo para tudo. O tempo de estabelecer compromissos, relacionamentos, não tem nada a ver com a juventude, com a meninice. É tempo de outra coisa, é tempo de se fortalecer no Senhor, é tempo de estudar, é tempo de gerar relacionamentos fortes, de amizade. Não é chegar em crianças de 10, 15 anos e ver que de repente já namorou com 2, 3, já beijou não sei quantos, já perdeu tempo, já perdeu as contas. Não é tempo disso, é tempo de se posicionar em Deus. Então, tem tempo para tudo? Sim, tem tempo para tudo. E lembrando que se eu estiver debaixo das mãos do Senhor, da sua palavra, em submissão, no tempo devido, Ele vai me abençoar e eu vou então poder desfrutar da bênção. Em vez de ser roubado antecipadamente com aquilo que estava proposto lá um pouquinho depois. Às vezes não é 5, 10 anos. Às vezes coisa de 1 ano, que faltava para amadurecer, para entender melhor. O inimigo vem, joga uma conversa, joga um comparativo com outra pessoa, outra amizade. Pronto, já pode-se colocar tudo a perder. Eis aqui uma das maiores dificuldades do ser humano. Ter paciência e esperar o momento certo.
É ou não é? Hoje, se nós fizéssemos uma enquete aqui, quantas vezes você, de repente, viu que o seu celular não correspondeu a você daquela forma tão rápida? Ou você fez aquela ligação, a pessoa não atendeu, ou então você estava esperando um retorno de alguém, aquela pessoa não retornou. Quantas vezes, irmãos? Eu tenho medo, assim, que o 70 vezes 7 comece a ficar um pouquinho apertado. Da gente errar tanto, né, e pecar por coisas tão banais, que 70 vezes 7 fala, opa, vou começar a controlar aqui, eu vou pegar meu celular e vou abrir um bloco de notas. Opa, já tinha que pedir um perdão uma vez, tinha que pedir perdão 2 vezes, 3 vezes. Aí o celular trava o bloco de notas de quantas vezes você pediu perdão, você fica bravo com o celular de novo e joga na parede. Opa, agora não tem nem onde anotar mais. É a vida. O tempo está se abreviando, irmãos. Isso é motivo de alegria, sabia? Nós tínhamos que falar, aleluia, glória a Deus, porque Jesus está voltando. Não imagina que vai melhorar. Não adianta lutar contra. Nós temos que estar bem firmados na palavra para que nenhuma dessas coisas nos tire do foco Jesus Cristo. Amém? Então, é ou não é uma das maiores dificuldades? Ter paciência. É sim. Então, vamos lá. Existem 4 condições importantes na vida do discípulo que dão segurança e confirmam o tempo apropriado para um relacionamento visando o casamento. Primeira delas, maturidade física. Por que esse estudo estava sendo feito e apontou que crianças de 10 anos já iniciando na vida sexual? Porque uma criança de 10 anos já tem condição física de praticar o sexo. Não tem emocional, não tem espiritual, não tem material, não tem nada. Mas fisicamente ali é uma criança e tem condição. Porque estão fazendo. Então, por isso que um aspecto físico, ele é totalmente independente dos outros aspectos. Ele tem fisicamente essa condição, mas essa condição física que a permite até desejar ou ser levado por isso, mas na hora que, dentro do contexto que significa esta vida, né, essas atitudes, não sabe nem o que está fazendo. Muitas vezes sai dali e vai brincar de jogar bola, não é verdade? Não tem noção do que está fazendo. Então a primeira condição, caminhando para o casamento, a condição que tem que estar firme, é a condição física. E eu lembrando os irmãos, não estou rebaixando aqui, dizendo que 10 anos fisicamente está pronto. Não está pronto, irmãos. Não está pronto. Não sabe nada, não quer nada, não pode nada. Não sei se algum filho tem aqui 10 anos, mas a condição é essa. Até que o filho consiga fazer por si próprio, quem manda é o pai e a mãe. É o pai e a mãe que tem que se posicionar, ter coragem e falar, não, filho, não vai. Filho, você vai. Aqui você pode, aqui você não pode. Porque também o contexto de governo tem feito o quê? Todo mundo deve ter visto um vídeo, um menininho de uns 6 anos destruindo uma sala de uma escola. E todos os professores olhando, e ele pegava e jogava as prateleiras de livro para o chão, pegou uma cadeira, jogou para cima das pessoas, e todo mundo ali em volta falou assim, não põe a mão nele, não põe a mão nele, que se a gente pôr a mão, nós vamos ser presos. E isso que está sendo incutido na mente dos pequenininhos. Que você pode, você faz, ninguém pode contradizer você. Nós não temos essa convicção. Quem sabe o que é melhor para os meus filhos sou eu. Isso. Quantos anos? A menina, com 16 anos, ameaçando o próprio pai de ir para a delegacia. Aí vamos pensar, ela tem uma condição física de fazer isso. Fisicamente ela tem as pernas que levam à delegacia. Aí ela prende o pai e a mãe. O que ela faz da vida? Passa fome.
Entendemos? Então, o primeiro aspecto que nós temos que entender é o físico. E parece que, tendo o físico, os outros todos estão ali, ó, né? Há um estender de braço, parece que vai alcançar. E não é. Porque também, vamos lá, maturidade emocional. Como que a pessoa vai lidar no aspecto emocional com tudo aquilo que diz respeito a um relacionamento? Ah, mas os amiguinhos namoram, os amiguinhos beijam, os amiguinhos saem, os amiguinhos passeiam no shopping, vão isso, vão aquilo. Ah, bom, mas e depois? E aí? Emocionalmente? Vamos lá. O amiguinho, vamos aumentar um pouquinho, vai. 15, 16 anos. Vamos esquecer os de 10, vamos para 15, 16. Mas quer namorar? Tá bom. Quer namorar? Tá, então vai passear no shopping, vai isso aí. Uma simples pergunta, às vezes com 15, 16 anos não tem nem definição de emprego. Como é que você vai sair para namorar, vai ficar pedindo dinheiro para pai, para ir namorar? E aí você vai pegar ela, chegar lá, você vai fazer o quê? Vai ficar andando, rodando, e não tem dinheiro nem para pagar uma bala? Eles não vão falar de dinheiro. Mas emocionalmente, vamos supor que a menina, que é a namoradinha dele, sofre um acidente, é atropelada. O que esse menino vai fazer? Liga pro pai. Se não sentar e chorar junto ali. Mas não é homem suficiente de pegar ela no colo, de levar ela para o hospital, de saber o que tem que fazer. Não é homem. Entenderam, irmãos? Não é homem suficientemente capaz de assumir emocionalmente uma situação de risco. Se a menina fica doente, acabou o namoro. Pegou uma gripe, acabou o namoro. É assim. Então, maturidade emocional é de extrema importância. E a maturidade espiritual? Vamos subir um pouco mais, 17, 18 anos. Maturidade emocional. Muitas vezes, sendo acrescido, né, dia após dia, mês a mês, ano a ano, crescendo. E até agora vamos falar um pouco mais dentro da igreja. Tá certo, 15, 16 anos, muitos podem já ter uma vida exemplar na presença do Senhor. Mas não é o geral. Quando nós pensamos 16, 17, 18 anos, é onde estão começando a palavra, nossa, Espírito Santo, né? Oração. Quer um exemplo claro disso? Irmãos, vamos dizer que eu chego aqui e falo assim, irmãos, entre nós aqui, um irmão, por favor, ore para começar o culto. Quem que 16, 17 anos prontamente fala, estou cheio do Espírito Santo, eu estava orando, hoje eu acabei de ler minha leitura diária, anual, eu sei, nossa, eu tô fogo puro. Quem? 17, 18, quem? É raro, irmãos. Então, maturidade espiritual, ela está ligada também a uma condição necessária para se pensar em ter um relacionamento. E isso aí é mais grave ainda, porque se com 17, 18 anos não tem essa proatividade, não é maduro espiritualmente, e se vai passando 19, 20, 21, 22, 23, 25, e quem de nós? Irmãos, orem aqui, né? O irmão ora para abençoar. Oração, Senhor, abençoa esse dia de encontro. Quantos com 25 anos prontamente fazem isso? Maturidade espiritual. E maturidade financeira, já que estamos também crescendo na idade, maturidade financeira. É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil alguém com os seus 22 anos, por aí, nossa, eu estou estabilizado no meu emprego, eu já tenho 5, 6, 7 anos trabalhando na mesma empresa, eu já subi de cargo. Estou falando, inclusive, nos dias de hoje está mais difícil ainda. Antigamente era um pouco melhor. Mas lá com os 22, 25 anos, né, qual jovem que pode falar assim, pode deixar que eu sei o que é trabalhar, eu sei o que é madrugar, eu sei o que é fazer plantão de madrugada, eu sei o que é passar 2, 3 dias sem dormir por responsabilidade no emprego, eu sei o que é levar, o que é trazer, eu sei o que é pagar as contas de uma casa. Então nós temos que levantar mais ainda essa idade. Será que com 25, 26, já estamos tendo essa maturidade financeira de saber
o quanto custa, o quanto tem vindo de luz, de água, o quanto se gasta com alimentação, o quanto custa o combustível, o pneu. Quando eu tive que guardar minhas economias para comprar um carro, para ir buscar minha irmã na faculdade, eu tirei carta e comprei o carro porque eu tinha que buscar minha irmã na faculdade. E eu tinha um Golzinho BX carburação dupla, que era um veneno. Era bom para andar, que era uma barbaridade. Fazia aquele barulho de Fusca. Nossa, eu gostava tanto porque foi o meu primeiro carro. Os irmãos podem achar brincadeira, dá água na boca de falar do Golzinho BX. Pode parar de brincadeira, eu gostei tanto daquele carro, irmãos, porque eu juntei o dinheiro, eu já trabalhava, e era alguma coisa assim que eu ia buscar minha irmã, né? Buscar minha irmã não era a melhor parte da história, mas eu ia buscar ela. E eu tava assim, Golzinho BX, e quantas vezes eu não coloquei R$5 de álcool, porque era álcool, para ir buscar e voltar em casa. Então eu tinha que controlar a marcha, manguelar. E até hoje, eu vejo uns boyzinhos assim, carro rebaixado, cantando o pneu. Falei, ele não sabe quanto custa o pneu. É o pai que põe. Certeza. Porque no dia que o pai fala assim, ó, acabou o combustível, acabou o carro, você põe pneu, você dá manutenção, você abastece, meu irmão, dá um upgrade assim, ó, na maturidade. Pega o filho, pega o menino, você tira do 0 e põe ele a 100 por hora. Mas é a natureza da vida, precisa saber. Então, os pais que têm a possibilidade de conhecer a palavra e saber que os filhos precisam dessas maturidades, olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Filho, esse mês você troca os 4 pneus do carro. Aleluia, Senhor. Entendeu? O pai ensinando o caminho em que se deve andar. Agora, de repente, né, a situação, eu vou falar de pneu aqui, né, para não ficar falando de outras partes, mas às vezes o filho não sabe nem que tem o step, né? Então, irmãos, é muito, assim, é uma situação, uma linha muito fina, porque o mundo está assim. O mundo está, quem pode pagar tem, quem não pode pagar fica sem. Não é, a vida não é assim. A vida natural não é assim. Precisamos nos posicionar e olhar. Jovem, vocês precisam olhar para esses 4 pilares e enxergar vocês aqui. Se vocês não enxergam aqui, nem pensem em relacionamento. Pais, olhem para os seus filhos e comecem a ver como que eles estão desenvolvendo os 4 pilares. O primeiro nível de cuidado e discipulado é dentro de casa, é o meu filho. Se eu não estou direcionando o meu filho para essas maturidades, como em pouco tempo ele vai ter idade, os hormônios bombando lá dentro, ele vai querer se relacionar. Então já pensou se com graça nós alinharmos tempo de maturidade com a idade chegando? Nossos filhos casam mais cedo, constituem famílias estruturadas mais cedo. Não tem problema casar com 22 anos. O problema é casar com 22 anos e de repente a esposa ela fica enferma e o filho foi bater na casa do pai. Teve uma febre, ou qualquer outra coisa, seja grave ou seja simples. Não, tá errado. Fui eu que casei com ela. A responsabilidade é minha. Eu vou levar no hospital, eu vou fazer. Não é arrogância. Quando eu cheguei, já aconteceu isso comigo, o Léo tá aqui de prova. Eu cheguei no hospital, dei entrada, a Leia lá começou a ser cuidada, eu vi qual era o diagnóstico, aí eu liguei. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Suzana? Tô aqui no hospital com a Leia, tá tudo bem, aconteceu assim, assim, assado, ela foi diagnosticada assim, tá sendo cuidada, tal. Lógico, o Léo e a Suzana quiseram ir pro hospital, pode vir. Mas fui eu que cuidei. Aí liguei meus pais também, a Leia tá sendo cuidada, tá assim, assim, assado. Mas uma maturidade emocional, a esposa sobe a pressão, vai lá na colher de sal na boca dela, né? Mas vamos lá então, continuar um pouquinho mais aqui na página 45. Condições, né? Vamos ver aqui,
Maturidade. Toda essa preparação fica mais evidente a partir da adolescência e principalmente na juventude. Esquece essa parte de criança é para ser criança, é para brincar. Entrou na pré-adolescência, vai para a adolescência e vai para a juventude, nossos filhos, os nossos jovens, eles têm que estar 1000 por hora nisso. Não pode estar pensando em um dia querer. Tem que estar fazendo porque Deus está preparando. Né? É a natureza, é natural da vida. 1 Coríntios 11:13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora eu sou homem. Agora eu cresci. Então, não vou agir mais como criança. Agora eu não sou mais criança. São os pais que vão direcionar e acompanhar seus filhos para as 4 maturidades necessárias. Em primeiro lugar, os pais, os cristãos, discípulos de Jesus, são aqueles responsáveis para direcionar os filhos assim. E os filhos que não têm pais convertidos, não tem problema, Deus supre. Através do discipulado, através dessa paternidade espiritual, Deus supre. Eu fiquei muito feliz, o Tainan está aqui, uma vez que ele me ligou lá de Campo Mourão. Daniel, como é que é mesmo que pinta? Eu vou pintar meu apartamento, eu pintei com você aí o teu, vou pintar meu apartamento, está muito caro pagar para pintar. Falei, aleluia, Jesus, teu filho aqui que já está pondo a mão na massa. Que coisa gostosa, natural. Por que fez? Porque aprendeu. Por que fez? Porque sentiu que não dava conta para pagar, ué. Não tem problema nenhum pagar, irmãos. Mas eu trago esse alerta para os pais. Não paguem todas as coisas. Não paguem. Façam com seus filhos. O tempo está passando muito rápido. E nesse mundo fast food que a gente vive, está cada vez mais assim. Se não tem dinheiro para pagar, então eu vou passar sem. E nós deixamos de desenvolver relacionamentos íntimos dentro das nossas casas. O meu pai me levava na mecânica junto com ele. E isso tenho na memória. Eu gostava de quando o carro erguia no elevador, eu ia. O Isaac é a mesma coisa hoje, irmãos. 3 anos e meio. Vamos na mecânica com o papai? Vamos na mecânica. Vamos. E na hora que o carro ergue lá dentro, lá em cima, eu trago. Olha aqui, filho, ó. Esse aqui é o motor, esse aqui é o... 3 anos e meio. Vai fazer 4 agora. Não está fazendo muita coisa de informação. Mas ele sabe muito bem. E aí agora passa em frente da mecânica e fala, o que é mecânica, né, papai? O discipulado é uma ferramenta muito importante, pois os filhos recebem, tanto dos pais naturais quanto dos pais espirituais, as mesmas instruções, como também são animados em dobro a passar por cada etapa da vida. É importantíssimo o discipulado. Tem toda a sua função e necessidade no corpo de Cristo, porque ele vai colaborar com toda a instrução que os pais do Senhor já estão dando para os filhos, e os filhos vão enxergar a mesma situação de uma outra perspectiva. Opa, meu pai falou que eu preciso fazer, você também está falando que eu preciso fazer? Eu acho que eu vou fazer. Então, vai encurtando a situação. Também ainda dentro das condições, para o compromisso, parte importante, confiando em Deus. A vida do discípulo é baseada o quê? Na confiança. Ninguém está fazendo porque tem plena certeza. Eu confio em Deus. Então eu vou me lançar, eu vou fazer. Então tem que ser confiando. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No tempo de indecisão, no tempo de preparação, há muita angústia, há muita indefinição da vida. O que nós precisamos? Ah, tá, desculpa. Na página 47, os irmãos acertem, por favor, é 37:5, tá? É 37:5, aqui tá correto. 37:5. Então, como a vida do discípulo é baseada na confiança, eu não vou fazer as coisas porque eu tenho plena certeza que já vai acontecer, mas eu confio que Deus, em amor e graça, vai abençoar a minha vida. Lamentações também. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor
para os que os esperam por ele, para a alma que o busca. Então, qual é a porção de todos nós aqui? É o Senhor. Não são as perspectivas humanas, mas é o Senhor. Outro texto também, Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, essa ansiedade, que é também uma característica das faltas de maturidade, naturalmente vai nos gerando uma ansiedade, e nós temos que controlar isso. O casamento não deve ser o alvo da vida do discípulo, pois mesmo que não se case, o alvo da vida continua sendo agradar a Deus. O alvo, o objetivo, a conclusão não é agora casei e estou pronto, eu estou completo, não. O meu alvo, meu objetivo é agradar a Deus. Então, tudo na minha vida, se eu sou solteiro, busque agradar a Deus. Porque também a Bíblia deixa bem claro que o casado cuida das coisas de casado, como agradar a sua esposa e correr atrás de tudo aquilo que tem que ser feito numa casa. Então, quanta saudade eu tenho em algumas situações da época de solteiro. Por quê? Tinha muito mais coisa que eu podia fazer. Muito menos preocupação. Aproveitem, glorifiquem a Deus com a vida de vocês. Ainda nas condições para o compromisso, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o casamento entre o discípulo e o incrédulo, pegando alguns aspectos a respeito de relacionamentos. Estamos na página 48. O que a Bíblia fala? O texto continua sendo o mesmo. 2 Coríntios 6. Vamos falar uma novidade hoje, irmãos? Vamos. Espera aí, deixa eu falar uma novidade. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Qual é a ordem? Sai, não fica, vai embora de tudo aquilo que não é de Deus, fica longe. Mas todos os meus amigos, depois do trabalho, saem para o happy hour, e ali tem aquele ambiente gostoso, é uma bebida, é um belisco, é aquela música. Tem pecado nisso? Você está cometendo algum pecado? Propriamente ali não. Mas vamos fazer o contrário. É a oportunidade que você tem de proclamar Jesus. Proclamou? Fez a diferença? Ou ali, de repente, vem lá e tira uma foto e pergunta para qualquer um: qual desses aqui é crente? Não sei, acho que pode ser todo mundo, porque já é comum isso aí fazer. É uma reunião de crentes. Entenda que o happy hour não é um pecado. O pecado é o cristão achar que pode tirar proveito de situações comuns para o mundo. E aí, tudo bem, eu faço isso uma vez, porque não teve como fazer, foi depois de uma reunião, eu entendo tudo isso, uma reunião de trabalho e todo mundo foi, eu precisei estar ali até dar o tchau pro gerente geral que estava aí. Quantas festas eu não tive que participar, que tinha bebida, que tinha converseira. Eu ia lá, chegava o chefão, eu cumprimentava ele antes dele começar a beber, porque depois já esquecia que até quem estava lá. Tudo bem, eu tenho um compromisso aqui. Sabe que é o compromisso? Ir embora para casa, solteiro ainda. Por quê? Não vos associeis com ele, vai embora. Separai-vos, retirai-vos do meio deles. É Deus que está falando.
Então, não vai caindo naquele cotidiano. Ah, eu fui uma vez, não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Lembramos de como que eles fazem com a rã, né? Põe ela na água fria, ela fica paralisada, não morreu. Aí joga ela, vai esquentando a água, ela cozinha e morre quietinha lá. Então, às vezes... O sapo, a rã, o que seja. Aí, da família desses aí, do sapo, da rã. Pode ser. Às vezes ali o cristão está sendo cozinhado a fogo brando, né? E aí aquela palavra que é comum para aquela roda, de repente uma vez ou outra eu começo a falar. Eu não falo dentro de casa. Mas quando eu estou com eles lá, porque é o linguajar que eles entendem. Sabe por que eles entendem, irmão? Porque eles estão nas trevas, então eles não devem entender isso. Eles têm que ver em nós algo da luz. Que conflito, né, irmãos? A palavra, olha só que interessante, cônjuge, ela significa estar debaixo do mesmo jugo. Então nós estamos falando sobre jugo desigual. Como que pode alguém, eu sou servo do Senhor, mas eu me engracei por aquele rapaz. Ele passou, ele viu aquela moça, é a prometida, é o prometido. Mas será que Deus ia errar justamente com você? Trazendo alguém que não tem o mesmo conceito de palavra e de temor? Será que Deus vai abrir uma exceção, já que falamos de exceção tanto na outra palavra, na outra ministração? Como que eu vou estar debaixo do mesmo jugo? Ser cônjuge é estar debaixo do mesmo jugo de alguém. Então o que vai acontecer? O discípulo vai buscar os caminhos do Senhor, enquanto o incrédulo buscará os seus próximos. Eu não dou meses para a coisa pegar fogo. Porque pode até acontecer sim, um acordo ali. E olha, então, né, vamos manter aí a boa convivência, então eu faço isso, você faz aquilo, e assim por diante. Mas, irmãos, não dura. Não tem como. Não habita junto as trevas e a luz. Não há harmonia entre Cristo e o maligno. Não há junção de pensamentos e objetivos. Agora, eu quero fazer isso. Não, mas eu quero continuar adorando a Deus. Não. Eu não quero ir de novo na reunião. Eu não quero esse negócio de discipulado. Eu não quero esse negócio de grupo caseiro. Eu não quero... Não, você vai fazer o quê? Orar de novo? Agora é isso, toda semana, cada 15 dias. E assim vai. Continuando aqui, no despertar do amor. Nas condições para o compromisso, temos que entender muito bem isso aqui, ó. Paixão e desejo da carne. Todo relacionamento baseado na satisfação da carne, ela é o quê? Pecado. Porque quando eu vou para um relacionamento e a intenção é satisfazer o meu desejo, isso é egoísmo, é pecado. Mas eu quero, eu gosto, eu não fico sem. Isso é pecado. Olha que Gálatas nos fala, ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A luta do desejo, daquilo que o Senhor coloca como verdade e aquilo que a minha carne quer, é uma luta. Todos os sentimentos do discípulo devem ser controlados pelo Espírito Santo. Nós não pregamos um evangelho dizendo, olha, você não vai sentir. Nós pregamos o mesmo evangelho de Cristo e esse crucificado, como Paulo mesmo disse. Então você vai sentir, mas você tem que crucificar o teu velho homem para que o Espírito tome conta da tua vida. Então todos os seus sentimentos, eles vão sendo ordenados pelo Espírito Santo de Deus. É diferente de quando se fala, não, olha, você fique tranquilo, porque na realidade você está isento disso. Você está há tanto tempo aqui convertido, então você não vai mais ter esses problemas. É mentira. Só vou deixar de enfrentar a tentação, o pecado e tudo mais, de lutar contra isso, quando Jesus voltar.
e assim eu receber um corpo glorificado. Até lá, irmão, é luta todo dia. Então eu tenho que ter essa consciência de que o discípulo, a minha vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Vamos caminhar certo, então? Falamos agora do que não pode. Tá vendo como é simples? Não é simples? O que vocês acham? Simplesinho, né? O Senhor Jesus dá toda a condição para que nós, como discípulos, possamos responder a toda essa palavra de orientação. Não tem dificuldade, irmãos. A dificuldade é quando está nessa luta, mas eu queria tanto fazer alguma coisinha diferente, eu queria manter um padrão assim, um pouquinho mais do meu jeito, né? Eu quero ser discípulo, mas eu quero do meu jeito. Aí tem muita luta. Mas quando é crucificado com Cristo, nosso velho homem, então nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus e nasce um novo homem. Então vamos caminhar certo. Existe um caminho certo que conduz o discípulo ao casamento. Primeira condição, fácil de nós entendermos, né? Os jovens aí, prestem bastante atenção. Talvez está tentando por um outro caminho, vou dar agora aqui, né? Vamos instruir aqueles que estão ainda solteiros e vão se casar, estão trilhando esses caminhos aí, presta atenção. Não falha. Não há uma regra. Não é assim, ó, se você fizer isso, o resultado é isso. Não. É que há um caminho correto para se percorrer para não ter problema, para chegar no objetivo claro que Deus já estabeleceu. Então, a primeira coisa, a amizade. E nós não temos muita dificuldade, né? Porque a partir do momento que tem interesse, logo parece que eu quero ser mais amigo, estar mais próximo, né? Dar um jeito de... Mas cuidado, isso pode ser problema também. Não existe, né, então, uma regra para o despertar do amor. Por essa razão, muitos se confundem na caminhada achando que estão indo pelo caminho correto, mas infelizmente estão sendo guiados pelos próprios conceitos. Vou dar um exemplo. Eu quero porque quero me relacionar, me casar. Eu tenho até o entendimento e a convicção está certa. Eu quero me casar, eu não quero brincar. Eu não quero testar, eu não quero experimentar. Está tudo certo. Mas a forma de desenvolver isso para chegar no resultado é errado. Aí fica que nem o povo do deserto, fica rodando e perdendo tempo, poderia rapidinho chegar. Então isso vai ajustar nossas vidas para chegar rápido no objetivo. Deus pode usar de muitas maneiras para conduzir um casal até o casamento. Mas em todas elas o casal precisa se conhecer e para isso, antes de assumirem qualquer compromisso, o casal deve desenvolver uma amizade. Certo? Como vamos fazer isso? Nunca uma amizade só os dois. Por isso que eu falei que pode dar problema. Eu enxerguei a moça enxergou o rapaz, e agora o Daniel falou que eu tenho que desenvolver uma amizade. Então agora eu vou mandar um WhatsApp para ela, eu vou perguntar para ela todo dia se ela dormiu bem, eu vou perguntar para ela se ela está lendo a Bíblia todo dia, eu vou cumprimentar ela com a paz do Senhor, porque eu não tinha o costume de cumprimentar ela com a paz do Senhor. E às vezes está aqui nesse foco, nessa pegada e esquece todo o resto. Isso é errado. Está errado. Esse desenvolver uma amizade, ela tem que ser uma questão assim, quando nós abrimos diante do corpo, diante dos irmãos, aonde não somente a moça, o rapaz ali, há o interesse, né, aquele olhar, né, vamos dizer assim, mas agora falou, peraí, eu preciso entender melhor como é a pessoa. Então uma amizade, vou desenvolver uma amizade. Daniel, mas e aí? Fica só, agora, tipo assim, só os que estão aqui na igreja? Não, queridos e queridas. Se Deus tem o teu esposo ou tua esposa que não congrega aqui, mas é bom, precisa manter essa linha de raciocínio. Não vai firmar um compromisso lá sem conhecer a pessoa, sem ter uma amizade, sem trocar ideia, sem, né, dar um tempo ao tempo aí, né, para poder conhecer melhor. Então não é uma amizade fechada, é um tempo de observar mais de perto
e continuar confiando em Deus sem atropelar nada. Então eu vou observar melhor. Estou vendo essa moça, ela chegou, ela saiu. Que legal. E junto com os irmãos, junto com os relacionamentos, né? O que o mundo prega aí por aí? Qual é a caça? A caça é aquela lá. Então, vou em cima dela e acabou. Né? Até eu vir com o prêmio. Conseguir mais uma, sei lá, né? Misericórdia. Deus sempre vai tratar a respeito de família, relacionamento. Então, é muito lindo ver quando Deus encontra um coração quebrantado, aberto, para que Ele venha agir. Então, Ele vai, com graça, acrescentando dia após dia o querer dEle. Vamos continuando aqui, dentro desse contexto do caminhar certo. Qual que é um outro passo dentro do caminhar certo? Eu já entendi a questão da amizade. Agora eu preciso ser aconselhado. Preciso de aconselhamento. Eu não sei tratar com esse negócio. É um bicho estranho. Eu nunca fiz, ou se já fiz, fiz errado, tentei de um jeito e a coisa veio atravessado. Então, antes de eu ficar batendo cabeça, eu preciso ser aconselhado, eu preciso ser aconselhada. Então, em primeiro lugar, o jovem deve procurar os pais para expor o sentimento e a convicção do seu coração quanto ao relacionamento. Lembra dos pais que nós começamos a falar? A importância do filho enxergar no pai, enxergar na mãe, essa liberdade de poder conversar. É triste, irmãos, quando o filho não consegue conversar sobre isso com o pai. E vou dizer, como filho, e já estou até esperando a minha vez agora de conversar com o pai, porque o Isaac é pequenininho. Mas é difícil, o filho não vai querer conversar com o pai a respeito disso, viu, pais? O filho não vai querer conversar. Estou desmascarando aqui os filhos, né? Não vai querer conversar. A princípio, a partir dali, o filho, nossa, pai, mãe, eles já vão falar não. Mas tem uma forma disso ser diluído com o passar do tempo. O filho vai vendo que o pai se interessa, se envolve com a sua vida, com as suas perspectivas, com os seus desejos, né? Com a sua forma de agir e reagir às situações. Então o filho vai vendo que o pai está mais próximo e o filho vai tendo mais liberdade para conversar com os pais. Quem que faz isso? É o filho ou é o pai? É o pai. Quem que aproxima? O pai não pode pegar e falar assim, o meu filho fica longe de mim, não conversa comigo. Quem ensina a criança no caminho que deve andar, quem ensina a criança que precisa conversar, quem ensina a criança como tratar dos assuntos, é o pai. A criança vai continuar sem saber. E se o pai fala, você não conversa comigo, aí a criança fala assim, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não vou fazer agora que eu não vou fazer mesmo? E aí vem um amiguinho da escola, fala, pai, nossa, dificuldade, nossa, meu pai não me entende, e um monte de coisa assim. Aí o amiguinho dá um conselho, aí ele encontra o conselheiro. ali, a poucos metros de distância. Para com isso, perde tempo com teu pai não, rapaz. Eu tô sabendo, inclusive, que aquela menina tá a fim de ser. Pronto, pô, além de não conversar com o pai, já resolvi o problema, não preciso. Além disso, tem um aqui que já tá me dando, já me tá dando direção na bandeja. Ah, não, agora entendi o que é conselho. Conselho é com esse cara aqui. E aí o pai entra por uma porta, o filho tá lá trancado. O pai sai, o filho tá lá trancado. É isso que o mundo tá pregando, irmãos. É isso. Entra em casa, primeira coisa, né? Não tira a roupa do trabalho, não. Vai lá, dá um abraço no teu filho, na tua filha, não importa a idade que tiver. Senta para conversar com eles. Como foi teu dia, filho? Como foi? O que foi lá? Como que é? É bom isso. É bom. É necessário para que os pais, no dia de amanhã, quando chegar nessa etapa aqui, os filhos sabem que não vai ser repreendido pelo pai. O pai já acompanhou. E a mãe, né? Eu falo pai e mãe, né? Acompanhou todas as etapas da vida. Então meu pai não vai me repreender. Meu pai vai me entender.
E mesmo que eu estiver errado, meu pai não vai me dar uma bronca de cara. Meu pai vai me instruir como eu fazer. Se precisar de bronca, dá bronca. Mas primeiro a instrução. Então, o primeiro, tá? Que tem que acontecer é isso. O jovem deve procurar os pais para expor o sentimento. Depois, o jovem deve compartilhar com aqueles que têm a carga do cuidado, o pastoreio na vida deles. Então está ali o discipulador, o pastor, o irmão que está, né, empenhando ali, né, e chorando junto, sofrendo junto, se alegrando junto, né? Então, que bom, né, esse compartilhar. Depois, por se tratar de algo tão precioso, inclusive, eu coloquei esse acréscimo aqui dentro do próprio estudo, né? Não é nada diferente, vocês vão ver que está de acordo, mas com algumas palavras diferentes para ficar bem claro. Por se tratar de algo tão precioso, o jovem deve ter muito zelo a compartilhar com os amigos. Isso é a última coisa que acontece, pais. Na hora que teu filho ficar afim de alguma menina, e a menina do menino, ele vai contar para todo mundo antes de você. E o jovem, eu estou falando que está errado, é por isso que está tendo tanto problema. Se Deus colocar alguma coisa no teu coração, é para você e não contar para ninguém, a não ser nessa sequência aqui. Os pais, depois o discipulador. E se tiver ainda alguma dificuldade de relacionamento com os pais, abre a dificuldade de relacionamento que você tem com os seus pais com o teu discipulador, para ele junto com você ajudar a romper isso, para ter relacionamento. Porque o que acontece é isso aí, conta para todos. Os irmãos não têm noção de quantas vezes eu já fiz a mesma pergunta. Chega alguém com um sentimento. E aí, olha, Daniel, eu tô gostando daquela menina, né? E as meninas falam qual é. É a mesma coisa. Igual eu fiz, né? O João, eu tô gostando da Leia. Só que eu não contei pra ninguém, né, João? Eu não contei pra ninguém. Aí, chega, então eu tô gostando, nossa. Aí a primeira coisa que eu falo, que bênção, queridos. Porque não é pecado gostar. Que legal. Que bênção, tá despertando o amor. Então vamos ajustar. Aí entramos, tudo isso aí, papapá, tá. E aí eu deixo por último, assim, sabe, irmão? Pra não quebrar o clima, né? Aí você falou com alguém? Eu já falei, já falei com o fulano. Acabou, caiu na boca do povo, irmão. Aí uma confusão, porque aí o outro não... Jovem, para quem você conta, não vai guardar a tua vida. Eu não estou acusando ninguém, eu estou sendo verdadeiro. Sabe que quem é que guarda? É quem tem cuidado pela tua vida. Esse guarda. Quem tem amizade, proximidade, é mais um assunto que rolou hoje. Aí de repente está lá, então eu contei pro fulano, mas não dá 2 dias. Aí o André me liga, o outro irmão me liga, Daniel, então, o fulano de tal veio falar comigo aqui que tá gostando um do outro. Eu falei, não tá gostando não, já entendeu que não é hora, né, que contou, deixou, né, vazar. Pode falar. É que eu estava lendo essa semana, né, sobre Roboão, né, em 1 Reis. E Roboão, antes de começar a governar, ele pede o conselho às autoridades de Israel. E o que eu faço, né, em relação a ir mais forte ou mais fraco que meu pai? As autoridades de Israel falam para ele, se hoje você servir a este povo sempre servirá a você. Continuando, ele pede conselho para os jovens que haviam crescido com ele. E os jovens que haviam crescido com ele diz assim, né, que ele deveria ser mais duro ainda que o pai dele, né? E aí em 1 Reis 12 diz assim, 3 dias depois de Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei, que disse, voltem aqui daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel e seguindo o conselho dos jovens. E depois, está em 1 Reis 12, né? Os irmãos peguem para ler o resultado do que aconteceu com esse rei.
Né? Então, muito importante, né, que o Dani está falando, a gente procurar conselho com os pais, com os irmãos mais crescidos, com quem já passou por isso, com os discipuladores, pastores, porque é quem vai ter calma para te orientar nisso que é tão sério, né, que diz respeito a casamento, a relacionamento. Às vezes comentar com o amigo ali, lógico, os amigos estão sempre perto, mas ele não vai ter estrutura para aconselhar, não vai ter. Não é que o amigo é contra, é inimigo, não, é que ele não passou pelas coisas que os pais já passaram e que os irmãos já passaram, que vão ter ali mais graça num aconselhamento, numa coisa que é tão séria. Então a palavra de Deus é rica nesse aconselhamento. Amém? Excelente, não tinha me lembrado disso daí. Irmãos, é trágico. Eu quero só apontar uma coisa, não é que o jovem só tem conselho ruim não, tá, jovem? Não é para ficar calado não, nós não estamos aqui pressionando vocês, não é isso. É que vocês têm muita graça do Senhor, mas para coisas específicas. Nós estamos tratando de um assunto aqui que estamos direcionando para uma aliança eterna diante de Deus. E é o que acontece, é o que tem acontecido. E posso dizer que nós temos toda a condição de reverter essa dificuldade, de realmente ir tratar no fórum correto. Aonde que é que tem que se falar desse assunto? É aqui. Não preciso falar com mais ninguém. Eu lembro, graças a Deus, que Deus me livrou disso. Eu lembro que, nesse conceito aqui do Senhor e pelo Espírito também, e por também conhecer a palavra, quando eu me interessei pela Leia, ninguém sabia, ninguém, nem meus pais. Aí, quando eu, por esses processos todos aí, então, via Leia, qual que era a primeira coisa que eu precisava fazer? Primeira coisa eram os meus pais. Então, aí o João me aconselhando, aí eu falei, João, tô gostando, assim, que bom, tal. Então, que bom, vamos orar, vamos pôr no óleo, né? E aí, o que aconteceu? Eu conversei com o João, falei, não, eu preciso, então agora falar com os meus pais. Não tem jeito. Mas antes, como eu tinha, gostado ali da Leia, visto e tal, e eu no aconselhamento e tudo mais, depois que falei com os meus pais, aí meus pais aprovaram, eu senti um positivo ali da Leia, beleza. Aí na frente dela eu falei assim, eu não posso assumir compromisso nenhum com você sem falar com o teu pai. É ou não é, Léo? Que dia que teu pai chega? Chega na quinta-feira. Amém. Então vamos esperar a quinta-feira. Na hora que chegou na quinta-feira que eu fui enfrentar a fera. E aí eu cheguei lá, assim, né? A minha intenção é essa, né? Aí, graças a Deus, tá todo mundo esperando já. Graças a Deus. Mas, irmãos, que bênção né? Quanta dificuldade eu pulei. Nós podemos pular por esperar o tempo certo, né? E mesmo assim, tem todas as dificuldades da vida natural. Mas Deus é maravilhoso. Então, só completando, não é errado, mas o jovem deve ter bem certo que aconselhamento só é dado por pessoas que têm carga de cuidado pela tua vida. Então, não é errado ter a amizade, mas cuidado com aquilo que você expõe, não se exponha demais, porque os amigos estão ali e são parte importante da nossa vida, mas o conselho tem que vir de quem tem carga de cuidado por nós. Tanto ele como ela devem ser aconselhados nessa etapa separadamente. Tá, queridos? Olha, eu gostei dela, posso vir com ela aqui para conversar com você? Parece para impetrar a bênção. Tá abençoado aqui o relacionamento e vai dar tudo certo daqui para frente. Não, vocês estão só começando. Eu gostei, parece que ela gostou também, eu preciso ser aconselhado para ver como que eu vou caminhar. Então, separadamente, pois ainda estão caminhando em direção a um compromisso. É nessa hora aqui que tanto os pais quanto o discipulador, todo esse cuidado envolvido com a plantinha que está crescendo, com a árvorezinha que está tomando forma, vai ver lá, nossa, como que está então aqui a maturidade, a física, emocional, espiritual, financeira,
que é, como é que tá, o que tem que avançar, o que já chegou. É tudo junto e misturado, irmãos. Mas com graça, né? Com uma direção do Senhor. Um pouquinho mais à frente ainda, né? No caminho certo, vamos agora para mais uma. Olha, é um passo bem grande, a confirmação. Depois que teve aconselhamento, haverá confirmação. Irmãos, é tão complicado ver isso no ser humano, porque é mais ou menos assim que nós funcionamos. Eu pensei e senti alguma coisa, já está confirmado por Deus e agora vai dar tudo certo. Não é assim. Eu pensei e senti alguma coisa, eu vou buscar do Senhor, eu vou buscar orientação, e com esse processo todo aí, Deus vai confirmar a vontade dele. Já tive experiência assim também, de perguntar para a pessoa, mas é certeza, você acabou de conversar, foi uma conversa, foi um contato ali, você não conhece a pessoa, era até de outra congregação, é isso mesmo? Não, Deus confirmou que é ela. Meu Deus, é o Deus do impossível, né? Pode, mas assim, você percebe que é uma confirmação tão natural ali, ou carnal, ou desejosa, que não teve o tempo, o processo do tempo para Deus realmente estabelecer a vontade dele. Inclusive nós demoramos para mudar, irmãos. Nós temos que entender que para Deus tratar para nós, às vezes a gente é meio demorado. Então é necessário ter um tempo. E aí depois de todo esse processo tem também a confirmação. Eu escrevi errado aqui. Depois de um tempo de amizade e aconselhamento, Deus vai confirmando aos dois que estão no caminho certo. Ainda não é uma aliança, mas estão caminhando para o mesmo objetivo. É momento do rapaz procurar a moça para declarar as suas intenções e sentimentos, que eu falei que aconteceu comigo. Estava tudo ali, houve uma confirmação das partes, eu vou agora, ir lá. O discípulo deve ser claro ao expor os seus sentimentos e pretensões. Ele não está diante de uma aventura amorosa, está se preparando para uma aliança. Querida, eu orei, eu estou orando, eu tenho visto, eu tenho sentido, eu quero saber de você, porque sozinho eu não faço isso. Você quer assumir um compromisso para casamento comigo? Essa foi a proposta que eu fiz. Graças a Deus ela falou sim. Esse tempo deve ser usado para reavaliar alvos. O rapaz, lembra que eu falei isso aí? Por favor, hein? Meninas, não cheguem em nenhum rapaz. Se for necessário, você precisar chegar num rapaz para ele abrir os olhos, já não é ele. Você tem que procurar um homem para casar. Não vai casar com banana. Não faça isso. É prejuízo para a tua vida. E os rapazes abrem o olho. Tem que ser homem, tá? Nós precisamos de homem com convicção. Para mostrar que Deus é um Deus de eternidade. Ele criou homem e criou mulher. E o homem está ali para tomar posição de decisão. Eu gostei, eu vi, eu orei, eu calculei. Eu estou aqui para assumir. Eu estou aqui para me posicionar. Então, nesse tempo, ali na confirmação, onde já teve, então, assumiu ali, colocou, expôs seus sentimentos, e lógico, teve a resposta positiva. Os dois então vão avaliar os alvos, afinidades, opiniões, motivações, olhar como trata os pais, como está quanto à maturidade emocional, espiritual, financeira e quanto às convicções e disposição no reino. É nessa etapa que o menino e a menina, o rapaz e a moça, vão então ter esse tipo de observação entre um e outro, porque agora eu já expus a minha intenção, eu já coloquei para ela, e ela já colocou para ele. Então estamos pensando a mesma coisa, mas quem é você? Quais são as tuas motivações? Qual é a tua perspectiva de vida? Quem que você almeja ser como marido, você como mulher, dentro da igreja? Como que você trata com relação ao carro, ao trabalho, as emoções?
Inaugurou o supermercado, começa a chorar. Eu não posso ir ali, é 2, 3 quarteirões longe. Meu pai, assim que meu pai chegar no carro, eu pego o carro dele e vou. Tem que tomar cuidado, irmãos. É nas entrelinhas que depois a coisa vai mostrar lá na frente o que realmente é. Então, proatividade, jovens. Proatividade. Existe algo para ser feito, né? Mas, poxa vida, tem um copo ali jogado. Não, mas quem será que é que limpa esse salão? Que deixou um copo jogado, né? Tô pagando, tem alguém que recebe. Não, proatividade, ajudar, ter um olhar para enxergar as necessidades. Então, é muito importante que, nessa etapa, os dois estejam bem atentos aos detalhes. É difícil, né, irmãos? Porque ele é cheiroso, ela é cheirosa, ele é bonito, ela é bonita. Não é isso que eu quero procurar, não estou a fim de querer saber quanto ganha, não estou a fim de querer saber como é que trata pai e mãe, até porque Deus faz nova todas as coisas, quem sabe quando casar muda. Vai. Lista de aspectos a serem observados nessa etapa de confirmação. Bom, olha lá, isso é importante. Quer casar? Se encaixar nisso aqui, irmãos. Se encaixar nisso aqui, nossa, é a perspectiva de um casamento muito abençoado, tranquilo na presença de Deus, onde os dois, com essa lista já respondida ok, os dois vão ter liberdade para fluir na presença do Senhor, para serem abençoados, para vencer as adversidades do mundo. Então começamos aqui, vida de oração, leitura da palavra e envolvimento com a igreja. Se nós pensarmos aí numa idade média, onde o casal já passou pelas etapas, estão aqui um observando o outro na confirmação, queridos, se pedir para orar, algum irmão ora aqui pelo almoço, e é o rapaz que você está afim dele, está interessado por ele, não tem uma predisposição nem para orar para comer, cuidado. Quando as irmãs falam alguma coisa, olha, nós temos aqui uma necessidade, queremos convocar as irmãs para estar cooperando, e de repente ela nem se dispõe, nem fala nada, não ora, não lê. Outra coisa terrível, eu quero falar para os meninos. Elas leem muito mais, cuidado, naturalmente. Então, é terrível, coloca isso aí, vamos ler livros juntos. Ler no mesmo tempo. Mas eu não gosto de ler. Cuidado, então não gosta também de outras coisas, não gosta de buscar o conhecimento da palavra de Deus também. São pequenos aspectos que não vai impedir de casar, mas depois começa a travancar as coisas. Deus precisa falar mais com os homens. Os homens precisam buscar mais, cavar mais na rocha. É os homens que são os sacerdotes. É o homem que traz a presença de Deus para dentro do lar. Mas a mulher é auxiliadora. E vocês são tremendamente bem-sucedidas nisso. Com foco, a leitura, o buscar a sensibilidade. Então, com todo amor e carinho, faça uma dedicatória no livro para o teu esposo. Fala, vamos ler junto, amor. Está aqui para você e para mim. Eu amarrei o meu burro numa sombra, irmãos, que se eu parar, a Léa gosta muito de ler. Então, é um suador, eu tenho mesmo, e é uma benção, porque eu sou motivado a ler mais. Pior que eu não sou de não ler, hein? Eu sempre li, mas eu vejo isso com bons olhos. Então, vamos lá. Vida de oração, de leitura da palavra, envolvimento com a igreja. Vai no encontro, cadê a Bíblia? Não traz nem a Bíblia. Envolvimento com a igreja, as coisas, as situações, tá indo. Coração manso e tranquilo. Qual que é o coração? Qual que é o padrão do coração ali, do discípulo? É um coração manso, um coração tratável? É um coração onde um irmão, o pai, a mãe, o discipulador chega e dá uma orientação? É um coração que olha para a palavra e fala, realmente eu estou em desacordo com a palavra, eu vou me sujeitar? Ou de repente é um coração ainda meio endurecido, tipo, mas ele não entendeu direito, eu quero assim.
Como está o coração? Também, não apegado demasiadamente à aparência. Isso pega hoje, irmãos. Isso pega muito hoje. Né? É uma exposição muito fora do comum. Muito. Tira foto até, se escovou dente com pasta diferente, tira foto do sorriso. Diferente, porque escovei com outra pasta. Eu usei o relógio assim, e pus o relógio de ponta cabeça, vou tirar uma foto do relógio. Põe uma calça nova, um tênis novo, um negócio, combinando ou não combinando, fica expondo a vida. Não é isso que Deus quer. E sabe, é um culto à vaidade. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Às vezes falta o quê? Falta de foto lá trabalhando, né? De foto lá na hora. Sabe o que as meninas tinham que querer ver? Pede para eles. Quando você estiver lá, mesmo assim, né, naquele momento de estar, fala, tira uma foto para mim, deixa eu ver como é que é o ambiente do teu trabalho. Ele não é sempre cheirosinho, sempre arrumadinho, não é assim. Vai lá ver a realidade, vê se você quer ele daquele jeito também, que é assim que ele vai chegar em casa. Depois. Vai preparando já. E ela também. Não acorda igual você encontra com ela quando você sai para sair. Não acorda. Tira foto de onde? Tira uma foto. É uma boa isso aí. Tira uma foto na hora que acorda e leva durante o dia. E vai olhando para a foto e declarando ali, né? Juros de amor. Como eu te amo. Né? Inspiração natural, né? Ali, acho que é por isso. Eu acho que é por isso que lá em Cantares está lá a gazela. Pomba minha. Vamos lá. Fidelidade, perseverança e companheirismo. Como é que está isso aí para iniciar um relacionamento? Ela é fiel assim? Não é fiel não, tem que até explicar, infelizmente tem que explicar. Não é fiel que só gosta de você, não está gostando de mais ninguém. Não é isso não. Não é isso não. Estou falando fidelidade mesmo para com os pais, para com o compromisso que tem com Deus, fidelidade consigo mesmo, de posicionamento. Há uma perseverança. Às vezes vem qualquer ventinho contrário, já desmorece, já não consegue mais, já parece que o mundo vai acabar. Não tem uma perseverança de crer no Senhor, de ter convicção de que Deus é Deus. E organização, então? Misericórdia. Vamos fazer um retiro a respeito de organização. Você vai vendo lá, às vezes, pergunta até se tem, se não tem, se trouxe, se não trouxe. Como é que é, onde está? Não sabe. Não sabe. Será? Será que se perguntar lá para o interessado, você, onde que é que está guardado? Faz uma pesquisa assim, ó, lá na tua casa, onde que é que guarda o cotonete? Não sei, tem que perguntar minha mãe. Cotonete, irmão, tem que estar sempre no mesmo lugar. Se depender da mãe para pegar um cotonete, pula fora, irmã. Sai fora, você vai casar com um bebezão, né? Submissão às autoridades. Não é arrogante, ele entende o que é submissão, né? Deus dá um direcionamento através dos pais, através do discipulador, através do pastor. Há uma submissão, há um entendimento de que Deus é Deus, Ele é autoridade, Ele age por autoridade. Eu não estou entendendo o que esse irmão está falando, meu pai está falando, o discipulador está falando, o pastor está falando, não estou entendendo. Mas eu sei que eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser submisso. Não tem problema, posso fazer rangendo os dentes, mas faz. Daqui a alguns anos, daqui a um pouco tempo, Deus vai te mostrar o quão precioso foi você se submeter à autoridade. Cansei de ver isso na minha vida. Fiz as coisas assim que se deixasse, eu me rebelaria. Anos depois, teve coisas que Deus mostrou para mim 10 anos depois. O resultado de ter me submetido a uma orientação. Mas tudo começa lá no tempo. E também o relacionamento com os pais. Relacionamento com os pais. Quantos de nós hoje nos preocupamos com os irmãos mais velhos? Estou falando para os jovens, tá? Nós jovens, né? Nós, jovens. Nos preocupamos com os irmãos mais velhos. Se os irmãos já se serviram na hora da comunhão. Será que os irmãos já se serviram?
Será que está todo mundo sentado? Será que meu pai e minha mãe estão precisando carregar alguma coisa? Será que está precisando comprar alguma coisa? O pai e a mãe chegam em casa do mercado. Ele não foi passear no mercado. Geralmente tem coisa para carregar. Será que os filhos ainda estão tendo aquela disposição? Falar, pai, o que tem para descarregar? O que tem? Eu tenho prazer até hoje chegar na casa dos meus pais e eu pergunto, pai, tem alguma coisa para tirar do carro? Não é porque meu pai sente algumas dores no ombro. Não, eu sempre fiz isso. Será que os filhos estão sendo ensinados a fazer as coisas junto com os pais? Ou de repente, quando vai acontecer a compra, miraculosamente já está na despensa, né? Sozinha saiu do porta-mala do carro e já se direcionou à despensa. E sozinha ela pulou dali, caiu na panela e se temperou e ficou pronta. E sozinha ela deu um salto mortal e caiu dentro do prato do filho e chamou ele para vir comer. Será que é assim hoje ou continua sendo do mesmo jeito? Que tem que ligar o fogo, que tem que trocar o gás, que tem que trocar a água, que tem que buscar, que tem que trazer. Eu acho que continua do mesmo jeito. Nós não podemos vender gato por lebre. A vida continua a mesma. Nós só não estamos rachando lenha. Mas precisamos ainda ir atrás para resolver as coisas. Então nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Vamos carregar, vamos fazer, vamos comprar, vai lá para mim, né? Estamos indo já para o final. Ainda no caminho certo. Compromisso. Depois do tempo de confirmação, o casal de discípulo pode ficar com segurança, firmar com segurança um compromisso para casamento diante de todos. Isso traz segurança. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo. É bom que esse tempo seja curto até o casamento. Olha só, parece que vai demorar muito se fizer, né, o passo a passo, mas na verdade ele encurta o tempo. Às vezes o casal já avança o sinal, já quer partir para o finalmente, sem observar tudo isso, aí de repente barra lá, opa, peraí, emocionalmente não está bem. Vamos esperar mais 4, 5 anos para ficar maduro emocionalmente? Não. Vamos antes de firmar compromisso para continuar com liberdade. Até que os dois, né, já têm a convicção própria e principalmente a confirmação de Deus e dos que o cercam. Os dois princípios, então, vão caracterizar essa fase, né, na página 57. Compromisso para com o casamento e santidade. Não é um e não é o outro, é os dois. Os dois firmando compromisso, focando para o casamento. Então nós vamos fazer isso, isso e isso, porque o nosso foco é o casamento. E nesse caminhar, santidade. Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos proceder? Como que nós vamos nos deslocar? Como que nós vamos permanecer? É fácil isso, ninguém consegue pecar no meio de todo mundo, assim, né? Nessa questão aqui. Então, estando com bastante gente, não vai errar, não vai pecar. Dentro do compromisso ainda, um dos maiores riscos nessa etapa é o casal pensar que é forte o suficiente para não pecar e andar no limite. Ah, mas agora eu já tenho compromisso, já conversei com o pai, já conversei com a mãe, já conversei com o pastor, com o discipulador, tá todo mundo sabendo. Então eu posso ir e vir à vontade, eu posso ir e tal. Não adianta, queridos. Satanás anda ao redor buscando a quem possa tragar. Vai ter aquele momento onde vocês dois vão ser colocados, né, ali naquele lugar sozinho, dentro do carro, escuro, ninguém vendo, e ali dentro está um homem e está uma mulher. Do jeitinho que Deus criou. Só que ainda lutando contra o pecado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir da aparência do mal. Né? Não posso ficar caminhando nesse limite. 1 Coríntios, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aonde que tem que glorificar a Deus, jovem? No vosso
corpo. O meu corpo consagrado ao Senhor, ofertado ao Senhor, é em sacrifício vivo, santo e agradável, em santidade ao Senhor. Isso é bênção, não é perdição de tempo. Vocês estão acumulando bênção. Vocês estão fazendo o que tem que ser feito. Em 1 Tessalonicenses, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Deus é Deus, e Ele está olhando, e Ele quer e vai te abençoar, mas Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele e nos submetemos à sua palavra. O relacionamento, então, entre os dois discípulos, ele é santo, porque os dois sabem que são santuários do Espírito Santo. Então é isso que Deus quer para cada um de nós. Pais, vamos nos comprometer para direcionar nossos filhos que ainda não casaram por esse caminho. Filhos, se comprometam com seus pais e com Deus para honrar a Deus, né, com tudo aquilo que vocês são, com tudo aquilo que vocês têm. É o melhor e o único caminho a seguir que vai agradar o coração do Pai. Amém? Acabamos. Temos aqui mais um ajuste só na página 58. Em cima, 1 Coríntios 6, é do 18 ao 20. Oi? O André quer falar conosco aqui. É que eu não vou estar aqui no domingo, né? A gente vai estar lá no encontro e o próximo assunto aqui da próxima semana já é sobre como é o relacionamento, né? Como deve ser o relacionamento dos jovens. Né? Então eu acho muito válido falar isso aqui, comentar, né? Endossando tudo que o Dani, todo esse ensino, né? E estimulando os jovens em cima delas. Né? Coloquem isso diante de Deus e diante do Senhor e diante